Você que está aqui, faz tempo que Deus te conhece. Faz tempo que Deus te viu. Tem pessoas aqui que estavam lá na mesa de bar. Quem sabe, até numa boca de fumo. Jesus te viu lá. E hoje tu estás aqui. Ele vê a gente longe. Só rapidamente, eu tenho um companheiro que ele está em outro estado, jubilado já, mas quando ele estava na ativa, foi em um lugar que ele disse que passou uma prova. E quando chegou lá, Deus tinha dado uma palavra a ele, que ele ia para um lugar que tinha conjunto, tinha coral. Quando chegou lá, só tinha 2 crentes, pregando, ninguém sem se entregar, em uma cidade idosa. Aí ele entrou em desespero e diz assim: mas Deus, foi tu mesmo que falasse. Tem hora que Deus se cala, né? Quando foi um dia, ele estava em desespero, pensando em voltar. Aí Deus chegou e deu um sentimento a ele, e deu uma palavra a ele dizendo: a dirigente do ciclo de oração está lá na praça. E o dirigente do conjunto também. Ele ficou numa alegria tão grande. Ele pensou que a irmã já estava com a Bíblia na mão, a caderneta de hino da comissão. E o irmão já estava pronto para ensaiar no conjunto. Estava vendo uma festa na cidade. Ele saiu numa alegria procurando uma irmã do ciclo de oração, uma irmã no meio. Aí entrou no meio da bagunça lá, e quando passou numa mesa lá, uma mulher bebendo, aí o Espírito Santo disse: olha onde está a dirigente do ciclo de oração. Jesus é maravilhoso. Um funkeiro lá, com o cabelo arrepiado, cheio de drogas. Aí o Espírito Santo disse no coração, disse: olha onde está o dirigente do conjunto. Saiu triste para casa. Mas irmãos, os homens, foi Deus que criou, e toda criatura pertence a Deus. Quando o diabo diz: eu vou matar, é mentira dele. Ele só leva, só mata, se Deus permitir. Passou uns meses e uma mulher aceitou Jesus, um homem aceitou Jesus. Ele criou lá um círculo de oração, e no dia da inauguração, lá está a irmã com a caderneta, com a irmã, eles indo pelo conjunto. Quando um irmão foi levantar, o Espírito Santo disse: tu estás vendo quem é o maestro? Tu estás vendo quem é? Disse: mas meu Deus, Natanael, eu te vi quando tu estavas lá, aleluia, debaixo da figueira. Tem alguém que está na mesa de bar, bebendo agora, no prostíbulo, na boca de fumo, mas Jesus já te viu. Já já vai chegar aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Viu aí, né, esse testemunho aí, né? E é assim, Deus tira o homem do charco do lodo, né? Por isso que a Bíblia diz, né, que Deus deu ao mundo seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então Deus faz assim, Deus procura as pessoas que ninguém dá nada, né? As pessoas desprezadas pela sociedade, pessoas que não têm mais reputação, não têm mais perspectiva de vida, né? Para que nenhum, irmão, se glorie. Imagine se Deus colocasse juízes, advogados, promotores, né, para ser pastor. Não que Deus não possa fazer, Deus pode fazer, mas imagine se Deus escolhesse só essas pessoas. Vocês acham que eles não iam se exaltar, não? Ah, eu tô aqui porque não é Deus não, aqui é eu que sei, eu que estudei, entendesse? Por isso que no livro de 1 Coríntios,
capítulo de número 1, o versículo 17. Cadê? Capítulo de número 1, 1 Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo de 27, 28 e 29. Que diz assim, ó. 29, 30 e 31. Vamos ler, para a gente poder... vamos ler do 25, para a gente entender primeiro. Diz assim, ó. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Mesmo, né? A loucura de Deus, veja só o que a Bíblia está dizendo, viu? A loucura de Deus para os homens é mais sábia, né? Veja o que é que diz, versículo 25, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25 em diante. Diz assim, ó, o versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Ainda a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Imagina. E a fraqueza de Deus ainda é mais forte do que os homens. Meu Deus do céu. Aí versículo 26, ele diz assim, ó, porque bens verdes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Olha o que eu falei, acabei de falar, né? Imagina se Deus chamasse só os doutores, advogados, né? E ele aqui está dizendo, o apóstolo Paulo, porque bem verdes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, né? Segundo a carne, nem muitos os poderosos que têm condições, né? Nem muitos os que são os nobres, né? Que são chamados. Aí ele diz assim, o versículo 27, ó, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Versículo 28 diz assim, Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis, vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie, né? Aquele eu, né? Eu sou, eu posso, né? Tem muitos hoje aí no altar, né? Pregando e é assim, né? Eu sei porque eu fiz teologia, eu estudei, eu fiz isso, eu estudei fora, fui para lá, fui para cá, né? Mas isso para Deus não vale nada, irmão. Porque a Bíblia diz assim, ó, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para confundir e aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Aí vê o que ele diz, versículo 30 e 31. Mas vós sois dele, em Cristo, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém? É por isso que Deus escolhe eu, escolhe você, pessoas que eram desprezadas pela sociedade, que ninguém dá nada, né? Independente da sua situação, se você está num bar, se você está numa boca de fumo, se você está num prostíbulo, Deus, Ele quer usar você na obra dele, quer transformar a sua vida. Deus quer salvar, libertar e transformar e fazer maravilhas na tua vida, para que você dê testemunho e mostre para outras pessoas que existe um Deus que muda a minha e a tua história. Amém? Medita nesses versículos. 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 27, versículo 25 em diante, até o 31, do 25 até o 31, amém? Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.